Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto, e nós estamos fechando aqui a nossa lição de número 7 da Escola Sabatina. A lição que teve como título Esperança Indestrutível. E para a gente finalizar aqui na lição de sexta-feira, nós temos o estudo adicional com algumas recomendações de leitura e depois um trechinho, para nossa reflexão e, por fim, algumas perguntas para consideração. Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque como nosso Criador, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. O Senhor conhece aquilo que está no mais íntimo do nosso coração, aquilo que muitas vezes ninguém conhece, que ninguém sabe, aquilo que muitas vezes nós nos sentimos angustiados, mas nem sabemos por quê. Mas suplicamos nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, que o Senhor nos auxilie a entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a ter uma visão mais ampla e a confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Salvador também, porque proveu a salvação a cada um de nós no sacrifício do Teu Filho amado Jesus. Suplicamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, que o Senhor renove a nossa fé, as nossas esperanças, e suplicamos também que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, nos ensinar aqui, nesse fechamento da lição. Suplicamos que o Senhor permaneça conosco ao longo de todo esse dia. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como eu mencionei, a lição traz algumas recomendações de leitura. E a primeira recomendação é o livro Educação, mais especificamente o capítulo 35, que tem como título A Escola do Além. Ele é o último capítulo do livro Educação, escrito pela irmã Ellen G. White. E aí depois temos uma segunda recomendação, é o livro A Ciência do Bom Viver, e mais especificamente aqui o capítulo 40, que tem como título Auxílio na Vida Diária. Então, temos aqui duas recomendações de leitura, para cada um de nós. Bom, agora nós temos um trechinho do livro Profetas e Reis, que diz o seguinte para nós: todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo, dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. É nesse momento que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida e ao cativeiro da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, você passou ou está passando por esses momentos difíceis na sua vida, momentos de desânimo, decepção, às vezes com um desejo de nem mesmo continuar vivendo? Olhe para Cristo, peça a Deus que ajude você a continuar. E os anjos estão aqui para te ajudar também. Apesar de você não ver, olha só o que a irmã White fala. Os anjos estão se esforçando para firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. Queridos irmãos e queridas irmãs, não desistam. Não desistam, não abandonem a fé, não abandonem a esperança que nos está proposta. Deus está cuidando de nós, que nós possamos nos lembrar daquilo que nós estudamos ao longo dessa semana. E agora vamos aqui para algumas perguntinhas para nossa consideração. Primeira pergunta:
Todos passam por momentos de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Podemos discernir quando as pessoas atravessam momentos assim? Será que dá para perceber, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que dá para olhar para o semblante da pessoa, para o jeito dela, se ela está mais calada, se ela não está falando? Eu me lembrei aqui de 2 relatos da palavra de Deus. O primeiro está em Lucas capítulo 22, do verso 39 ao 46. É a experiência de Jesus no Getsêmani. E Jesus ele estava sofrendo muito e ele queria que os seus amigos ficassem ali com ele. No entanto, os seus discípulos, aqueles mais íntimos, acabaram até dormindo quando Jesus estava naquele momento de angústia orando. Mas Jesus não foi deixado sozinho, meu querido irmão, minha querida irmã. Cristo foi confortado por um anjo que foi enviado do céu. Eu lembrei aqui do trecho que nós lemos aqui para reflexão do livro Profetas e Reis. Querido irmão, querida irmã, Deus não nos abandona, não abandonou Cristo e também não nos abandona. Outro trecho, aí agora é o Senhor Jesus que vai confortar discípulos. Aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, isso está escrito em Lucas capítulo 24, do verso 13 até o 35. Jesus vê que eles estão decepcionados, que eles estão tristes. Então Cristo, depois da ressurreição, se aproxima deles, vai dialogando com eles, vai explicando para eles as profecias e o coração daqueles discípulos vai se aquecendo. Eles vão sendo confortados, as forças deles são renovadas. Querido irmão, querida irmã, Cristo, ele também está aqui para nos confortar, para nos ajudar. E também deixou o Espírito Santo, o Consolador. Podemos ser agentes de esperança quando experimentamos decepções? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Você está passando por uma decepção. Ainda assim, você consegue ser um agente de esperança? Eu acredito que sim. Se você, mesmo tendo sido decepcionado, continuar confiando em Deus, você pode confortar alguém que também está passando por um momento de decepção. Você pode mostrar para ela que apesar da decepção que você teve, você confia em Deus. E eu acho que isso vai ajudá-la sim. Bom, agora vamos para a segunda pergunta. Faz diferença em sua vida manter em mente a realidade da proximidade do Senhor? Nós estudamos um dia sobre isso, não é? Tínhamos até um desafio de pensar que Deus estava próximo de nós, a ponto de segurar a nossa mão e lembrarmos disso constantemente. Será que isso faz diferença na nossa vida? Fez diferença na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque nesse momento, a gente não vai se sentir sozinho, a gente não vai se sentir abandonado, mas teremos a consciência de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos para a pergunta 3 aqui. Leia partes de Jó, capítulo 38, até o capítulo 41. Então são vários capítulos aqui que também foram mencionados em um dos dias da nossa lição. Que imagens de Deus nos dão esperança e encorajamento? Que imagem de Deus que está lá em Jó, nesses capítulos, que nos dão esperança e encorajamento? O sábado se encaixa nesse quadro? Isso ajuda a refletir sobre o caráter de Deus? Bom, lembrando de algumas coisas aqui que nós estudamos, não é? Lá nos capítulos 38 até 41 de Jó, Deus ele se mostra como o nosso Criador, como aquele que pode todas as coisas, como aquele que fez todas as coisas, que conhece todas as coisas. E isso ajuda a cada um de nós a ter esperança de que a nossa dor ela não é desconhecida a Deus, e de que Ele tem o poder para resolver tudo. Outra coisa, o sábado se encaixa nesse quadro? Sim, se encaixa. Por quê? Porque o sábado, ele nos remete aqui à criação. Ele mostra que Deus é o nosso Criador, que Ele nos sustenta. E quando nós paramos as nossas atividades corriqueiras,
Quando nós paramos de correr atrás do nosso próprio sustento, nós estamos escolhendo depender de Deus. Nós estamos confiando de que Deus é aquele que nos sustenta. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lembro de algumas histórias relacionadas a isso. A primeira, que está lá no Antigo Testamento. Vocês lembram do maná? O sábado era o único dia em que o maná não caía. Então, aparentemente não havia comida para eles no sábado. No entanto, nós precisamos nos lembrar que o maná ele caía todos os dias, mas ele de um dia para o outro estragava, porque Deus queria ensinar o povo a confiar nele e a crer que todos os dias Deus proveria. No entanto, na sexta-feira, eles podiam colher em dobro, porque Deus havia prometido que no sábado não estragaria e não estragava. Então, apesar de não cair o maná no sábado, eles não precisavam sair ao campo. Eles podiam confiar na promessa de Deus de que o alimento não iria estragar. E ali nós vemos o cuidado e o poder de Deus de fazer aquilo que muitas vezes nós achamos que é impossível. Bom, isso também nos ajuda a refletir sobre o caráter de Deus, de que Ele cuida. Outras passagens estão lá no Novo Testamento. Jesus muitas vezes curou pessoas no sábado, restaurou vidas no sábado. Vejam só o poder criador de Deus sendo usado para restaurar, para salvar, para curar, para restabelecer a saúde. Deus, Ele é o Criador e Ele consegue fazer isso comigo e com você. E um dia que Jesus fazia bastante isso era no sábado, não é? Nós temos vários relatos aí na Bíblia. Ele não só ensinava no sábado, mas restaurava a vida das pessoas. Que nós possamos nos lembrar disso. Bom, agora temos a quarta pergunta. Na verdade, ela não é uma pergunta. Vejam só. A esperança que transforma vem do céu. Por isso, oramos para que a esperança seja introduzida na vida uns dos outros. Ore por aqueles cuja esperança tem vacilado. Isso aqui é um chamado, meu querido irmão, minha querida irmã. Você conhece alguém que está vacilando aí na fé? Que está com a esperança vacilante? Ore por essas pessoas. E agora vamos para a pergunta 5. Conhece alguém que no desespero e nas provações perdeu a esperança e a fé? Vejam só, não é mais alguém que está vacilando, é alguém que já perdeu. O que transformou essa pessoa? Como podemos ajudar as pessoas nesses momentos? Conseguem perceber aqui uma missão que Deus está dando para nós? De nos identificarmos com o sofrimento e com as angústias do nosso próximo e de ajudar eles, de levar a esperança. Lembrem-se daquilo que nós estudamos ao longo dessa semana. E aí, então, sejam usados por Deus. Peçam sabedoria a Deus, mas sejam usados por Ele para levar conforto e esperança para as pessoas. Um grande abraço, um feliz sábado.